Oi pessoal, tudo bem? Então no vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho com vocês sobre pré-diabetes e resistência à insulina. Então se tu sofre com resistência à insulina ou deseja não ter, confere esse vídeo até o final que eu vou explicar tudo o que acontece sobre esse tema. Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Julia Bergman, sou nutricionista e hoje a gente vai estar falando um pouquinho sobre resistência à insulina. Mas antes de começar o vídeo, não esquece de se inscrever aqui no canal e também de me seguir lá no Instagram, onde diariamente eu passo dicas sobre saúde, sobre reeducação alimentar e principalmente sobre emagrecimento. O tema do nosso vídeo de hoje é sobre resistência à insulina, um tema que muita gente sofre com isso, porque a resistência à insulina, ela pode levar a diabetes ou até mesmo a pré-diabetes. Então a resistência à insulina é o estágio anterior de todas essas alterações, que daí já são alterações mais graves, digamos assim, né? Já levou uma total descontrole dos nossos níveis de glicose do sangue. Então essa resistência à insulina, o que ela é e como que ela acontece na verdade? A partir do momento que a gente come muito excesso de carboidrato branco, que é o carboidrato mais refinado. Qual tipo de carboidrato, Júlia? Poderia ser uma farinha, de um pão, de excesso de macarrão, excesso de biscoitos, de bolachas, de salgadinhos industrializados, de pizza, de lanche, enfim, excesso de alimentos que tenham a farinha branca ali dentro, de bolo, e até mesmo excesso de açúcar. Então esse combo do excesso de açúcar mais o excesso de farinha branca, junto também a alimentos de alto valor calórico, esse combo normalmente aumenta o risco da resistência à insulina. Porque esses alimentos, eles estimulam muito o açúcar no nosso sangue, gerando vários picos de açúcar no nosso sangue. E o ideal do nosso açúcar do nosso sangue, que é a glicose, é estar mais ou menos em torno de 99 no máximo na nossa corrente sanguínea. Só que a partir do momento que a gente começa a dar muitos picos, ao longo do tempo, se tiver um descontrole dessa resistência à insulina, esses níveis passam de 99. Começa ali em 105, 110 de glicose e daí muitas vezes já levando uma pré-diabetes, 125, uma diabetes. Então por isso que é muito importante a gente dosar esses picos de açúcar no sangue. Claro que isso eu falo de uma forma crônica, ou seja, uma forma que não é só um dia que tu come que vai ter uma resistência à insulina. Isso acontece no longo prazo, né? Um tempo agindo dessa forma, um tempo se alimentando dessa forma, pode levar a essa resistência à insulina. E daí o que acontece? Como não é saudável para o nosso organismo ter a glicose acima de 99, o nosso corpo ele começa a produzir insulina, que é um hormônio que ela faz com que baixe o açúcar do nosso sangue, estire o açúcar do sangue e leva para a célula. Porque o açúcar, o ideal é estar na célula. O açúcar, a glicose é o principal nutriente da nossa célula, não o açúcar em si, a glicose. E essa glicose, ela promove energia, faz com que a gente consiga fazer nossas funções de vida, né, gente? Que a gente consiga ser ativa, enfim, pensar, tudo isso demanda de glicose. Então ela é sim muito importante. O problema é quando ela está em excesso. E quando a gente produz muito açúcar no sangue, a gente precisa produzir essa insulina, porque essa insulina vai fazer com que baixe e fique naquele estágio menor do que 99 na nossa corrente sanguínea. Só que quando a gente produz muita glicose e muita insulina, no longo prazo, produzindo muito desses dois, começa a aumentar a inflamação do nosso organismo. E aí que está o problema da resistência à insulina. Porque o corpo inflamado, ele aumenta o risco de várias doenças. Aumenta o risco de doenças cardiovasculares, aumenta o risco também da diabetes. Porque a inflamação é como se ela fosse ali alterando as nossas células, alterando os nossos tecidos. Isso aumenta o risco de colesterol ruim para a nossa saúde, por exemplo, também. Então, por isso é muito importante cuidar dessa resistência à insulina. Então, esses picos de açúcar gerados ali pelo excesso de farinha, pelo excesso de açúcar e principalmente também pelo excesso de industrializados, isso pode levar a essa resistência à insulina. Além disso, o que pode levar à resistência à insulina? Gordura na região da barriga. Então, eu vejo várias mulheres no meu consultório que não têm sobrepeso nem obesidade, mas têm uma resistência à insulina. Pela alimentação e 2, pela essa circunferência aumentada de cintura. Circunferência aumentada de 88 para mulheres e de 102 para homens. Então, só de ter
uma alimentação rica em farinha e açúcar, junto a esse abdômen mais distendido, com essa circunferência maior de região abdominal, aumenta muito a inflamação e aumenta mais ainda esse risco dessa resistência à insulina. Então, por isso que para resistência à insulina, o tratamento seria redução da circunferência de abdômen, pelo menos até 88 e 102 para homens, o controle de açúcar, farinha industrializados na alimentação, e volto a falar, não é cortar, tá, gente? Mas sim controlar excesso desses alimentos no teu dia a dia e controlar o índice glicêmico das refeições. O que é o índice glicêmico? O índice glicêmico é quando tu come um carboidrato, o quão rápido ele chega na tua corrente sanguínea. Então, quando tu come ali um açúcar, é muito rápida a digestão dele, então logo tu já tá com esse açúcar no sangue. Comer uma bala, comer um alimento que tenha mais açúcar ou mais farinha. Ele não precisa de nada muito específico ali para ficar muito tempo no nosso estômago. A digestão é meio que imediata. Então, para que controle o índice glicêmico, é interessante sempre ou utilizar os alimentos mais in natura, menos processados, comida de verdade, digamos assim, né? Então, o que isso seria? Comida da feira, gente. Legume, verdura, batata, mandioca, feijão, lentilha, grão de bico, ervilha. Então, quem tem resistência à insulina não precisa deixar de comer carboidrato. Isso é um mito. O importante é controlar e, quando utilizar carboidratos de mais qualidade, que tenham mais fibras e, principalmente, combinado. Não comer o carboidrato isolado. Combina com uma proteína e combina com uma fibra, porque essa combinação de fibra e proteína diminui o índice glicêmico e também já ajuda a dar mais saciedade, controlando a fome ao longo do dia. Então, esse ponto é muito importante. O que seria uma fibra, por exemplo? Chia, linhaça, psyllium, farelo de aveia, folhas também são ótimas fontes de fibra, então por isso que incluir salada nas refeições, isso ajuda muito a reduzir o índice glicêmico. E proteína poderia ser de um whey, de um iogurte, do queijo, do ovo, do peixe, da carne, do camarão, do frango, tudo isso é proteína. Então, incluir sempre uma fonte de proteína e uma fibra para reduzir esse índice glicêmico. Gorduras também ajudam na redução do índice glicêmico, então um abacate, um queijo, uma pasta de amendoim, azeite de oliva, tudo isso colabora, coco, tudo isso colabora nessa redução do índice glicêmico e isso já colabora muito nesses picos de açúcar no sangue. Porque o problema também é que quando tu dá muito pico de açúcar no sangue, sabe quando tu tem aquela sensação de hipoglicemia? Que tu se sente mais fraca, sem energia, indisposta. Então, quem tem essa resistência à insulina já sente menos energia, já se sente mais cansada também. Então, muitas vezes isso pode ser um sinal dessa hipoglicemia gerada pelos picos de açúcar no sangue e essa queda, quando a gente aumenta muito a insulina, essa queda a gente fica mais cansada e o problema para o processo de emagrecimento, nessa queda, nessa hipoglicemia de rebote de uma hiperglicemia, tu tem mais vontade de comer, porque o teu corpo ele sabe que hipoglicemia também não é saudável. É importante a gente ter um nível normal de açúcar no sangue. E essa hipoglicemia, o corpo faz um efeito contrário. Ele faz com que tu tenha mais vontade de carboidrato, mais vontade de comer. Só que não são os carboidratos das frutas, dos legumes normalmente. O que dá na hipoglicemia? Vontade de lanche, de pizza, de bolo, de chocolate, de doce, tudo que for um carboidrato muito rápido de absorção. Então, nosso corpo é muito inteligente em relação a isso, então tu já tem mais esse desejo. Fora que muitas vezes tu tá com essa fome dessa hipoglicemia. Então, por isso que o controle glicêmico colabora muito no emagrecimento, porque tu já não tem tanto esses desejos loucos assim de farinha e de açúcar. Então, esses são os principais pilares. Além disso, exercício físico melhora muito o nível de resistência à insulina, porque a gente aumenta receptores que fazem captação do açúcar no nosso sangue. Tanto exercício de força como exercício aeróbico. O combo dos dois são muito importantes para a melhora dessa resistência à insulina. Além disso, incluir alimentos mais anti-inflamatórios, porque como eu falei, a resistência à insulina gera uma inflamação e para melhorar essa inflamação do corpo, é muito importante incluir esse tipo de alimento. Então, açafrão, canela, gengibre, ômega 3, pode ser do peixe, também vindo ômega 3, azeite de oliva, abacate, as castanhas, sementes, são ótimos chás também, como chá verde, hibisco, café, são ótimos anti-inflamatórios e que daí seria muito interessante também incluir na alimentação. Própolis, produtos mais apícolas, né? Mel também é um ótimo anti-inflamatório, só que o mel só dosar a quantidade, porque em excesso também pode elevar mais esse índice glicêmico.
além de uma alimentação mais nutritiva, com proteína, com mais carboidratos menos processados e gorduras boas na alimentação também. E em muitos casos vai ser importante o processo de emagrecimento, que já vai levar essa redução dessa circunferência abdominal também. Então esses são os principais pontos da resistência à insulina. Além disso, o controle do estresse, uma boa qualidade de sono, todo esse combo de uma saúde, né, de um bom funcionamento do nosso organismo também é muito importante, porque quanto mais em equilíbrio está no nosso corpo, nosso espírito, nosso físico e mental, tudo isso vai colaborar muito também na nossa saúde como um todo. Então espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida sobre resistência à insulina, deixem aqui abaixo que eu vou adorar estar auxiliando vocês. Só lembrando que não precisa ter uma dieta low carb para quem tem resistência à insulina e sim controlar esse tipo de carboidrato da alimentação mais refinado. Então usar muitas vezes ali 2, 3 vezes na tua semana e usar como base da alimentação alimentos menos processados e com essas combinações que eu comentei com vocês também. Me sigam também nas redes sociais, vou deixar aqui meu Instagram para vocês. Não esqueça de se inscrever aqui no canal para receber mais vídeos como esse. Beijo e até a próxima!